Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos lançando o livro Brasília, História e Modernidade, viabilizado através da Lei Rouanet, com fotografias de Leonardo Finotti e textos de Andrei Rosenthal e Luciano Figueiredo. E patrocínio da nossa Brasal. Vamos lá. Ô, Léo, primeiro, parabéns pelo projeto, ficou lindo. Eu não pensei que a gente fosse chegar em 288 páginas. Laísa, o projeto era para 190 e ele mandou para 400 páginas. Eu falei, nem o céu nem a terra. Vamos crescer um pouquinho, mas pelo amor de Deus, não tanto, né? Mas parabéns, ficou incrível. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Léo, Brasília é muito icônico, né? É como fotografar o Cristo ou o Pão de Açúcar. Como é que você fez para conseguir fugir do óbvio, achar sempre surpreender no ângulo, mesmo o design que você propôs dividir as imagens? Como é que foi a tua como é que é a tua visão para fotografar Brasília? Alô, Léo? Acho que o Léo cortou. Tá escutando a gente, Léo? Alô, Oi, Léo? olá. Tô. Tá me ouvindo? Cortou um pouquinho. Vocês Você estão chegou a ouvindo? escutar? A gente tá te ouvindo bem, Eu estou cortando um ouvindo pouquinho. perfeitamente. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito feliz em participar aqui desse evento online. Bom, respondendo à pergunta do Pedro, na verdade, Brasília é um lugar que eu, principalmente há 15 anos atrás, durante 5 anos, eu, já com essa ideia do cinquentenário, foi um lugar que eu fui muitas vezes e pensando menos em edifícios isolados e mais na cidade, tudo. Então já é uma cidade que, para além de eu ser natural de Uberlândia, que é uma luz, uma realidade assim parecida, né? Então é como se fosse a luz do meu imaginário, né? Do tipo, é a luz que eu me reconheço, né? Então eu acho que eu acho que o ponto de partida talvez seja esse. É um lugar onde que eu me reconheço enquanto luz, enquanto céu, enquanto geografia, paisagem, né? Ou seja, cerrado, a questão da, da, de duas épocas muito marcadas, né? Que é o verão úmido e o inverno seco, né? Ou seja, enquanto paisagem, geografia, a questão dessa delicadeza que é o cerrado e que pouca gente entende, né? Que é um bioma muito antigo, enfim. E é uma cidade que uma coisa é você ver as imagens históricas, né? Que no texto do Andrei é muito interessante que fala que é do tipo a primeira cidade que ela coincide com a fotografia, né? Do tipo que é uma coisa recente a fotografia, não é igual a pintura que é muito mais antigo, enfim. Então, e de certa forma você já tem essa coisa de uma imagem, de uma construção de Brasília, de uma coisa, ou seja, quando Brasília foi construída, era uma Brasília monocromática que não a questão da cor, que é tanto da época seca quanto da época úmida, é uma simplificação dessa paisagem, o preto e branco. Então,
acho que o meu interesse por Brasília começou com entender que ela ia fazer meio século, né? Então eu comecei aí talvez quase que 5 anos antes, né? Ou seja, tem 15 anos, eu tenho um acervo de 15 anos de Brasília e de certa forma, sempre contei com pessoas fantásticas. O Andrei é um dos grandes suportes meu aí, que é uma pessoa incrível, não só como pessoa, como o conhecimento dele, não só de arquitetura modernista, como cultura arquitetônica, né? O trabalho que ele fez incrível no IFAM, ou seja, é de pensar a arquitetura como um campo expandido de cultura, né? Que não é só um objeto construído, né? Então, eu acho que é uma mistura de sinergias e do tipo de sempre ter uma sorte de encontrar pessoas como o Andrei, que são vetores que potencializam o meu trabalho, né? Do tipo. E na época que eu comecei aí, ele era diretor da faculdade, a gente sempre tivemos uma sintonia muito imediata, né, André? Então, junta com o meu imaginário local, né, que eu, como de sentir pertencido a essa paisagem, essa luz, né, todas essas nuances de memória afetiva, né? Acho que, e de certa forma, eu sempre fui chamado para fotografar os melhores exemplos contemporâneos de arquitetura daí, entendeu? Então, ou seja, principalmente dos arquitetos de fora de Brasília, né? Então, eu sempre consegui trabalhos comissionados de arquitetura contemporânea com esse projeto autoral de revisitar o modernismo. Então, e era um lugar que eu gosto, então eu sempre facilitei as idas por gostar de Brasília, né? Então, realmente esse livro é um livro especial porque ele toca muitas pontas, né, de interesse, né? Então, que eu acho que ou seja, tô feliz, eu acho que o Pedro também, ele foi muito generoso, porque ele conseguiu ampliar o projeto, não só como sair de um formato que ele costuma, que já é um padrão da editora, o número de páginas, a gente conseguiu fazer um projeto gráfico junto com o Júlio mais ousado, né? Ou seja, mas que de certa forma demandou muito. Alô? E A gente te escuta bem, Léo. Desculpa, acho que cortou. Pode ir, mas vai de lá. certa forma demandou um pouco mais do que. Tá. Acho que houve uma certa ousadia de reunir esse grupo que tinha interesse em fazer um livro mais que marcasse um momento, entendeu? Acho que nesse ponto eu não vi o livro ainda, o objeto, mas estou muito ansioso em pegar o livro nas mãos assim e o resultado. Tenho certeza. Passa a palavra. Falei demais. Não falou não. Vamos lá. Andrei, no teu texto você fala da história curta, intensa, por vezes inconsciente, da duração de Brasília, que como capital é novinha, né, de 60 anos. Agora você, como professor da Faculdade de Arquitetura de Brasília, como ex-presidente do IFAM, acompanhou toda essa história, imagino que inclusive o tombamento
como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Por que inconsciente? Curta dá para entender, mas... Bom, boa tarde, né? Pedro, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero de público agradecer a possibilidade de ter participado desse projeto, né? Dar os parabéns para a Brasal, porque eu acho que a gente tem que ter coragem de apoiar projetos lindos como esse que o Pedro e o Leonardo construíram com toda essa turma. E aí eu só vou dar uma explicada, né? O Pedro e o Leonardo me convidaram em função de um pouco disso que o Finotti falou, e vocês já perceberam que eu fui convidado porque eu sou amigo do Finotti, né? E nesse sentido foi muito bacana participar, né? É um livro de fotografias, é um livro autoral de um fotógrafo que apresenta o seu conjunto de imagens. E por isso só, né? Primeiro, antes de te responder, eu vou fazer aqui uma fala, Pedro. Por isso mesmo, eu acho que ele tem um valor enorme, né? Porque vejo quando um fotógrafo apresenta quase 15 anos de olhar específico sobre um objeto, no caso a cidade de Brasília, isso tem que ser, vamos dizer assim, comemorado, né? Sobretudo quando a gente está em plenos festejos, sabe? Em plenos festejos de 60 anos de Brasil. Então, isso é uma questão fundamental. A outra é um pouco o que o Leonardo falou, e já te respondendo, Pedro. O texto que eu escrevi, ele é um texto que busca, então, fazer, de um lado, atentar para o fato de que Brasília tem sido fotografada ao longo desses 60 anos por grandes fotógrafos, desde Fontinelli lá, no primeiro momento, que se faz fotógrafo junto com a cidade, né? Se constrói fotógrafo no momento que a cidade está sendo executada, e por isso talvez seja o principal fotógrafo do que eu chamaria da epopeia da construção de Brasília. E depois nós temos grandes fotógrafos internacionais, Gauthieron, sem dúvida alguma, um nome assim, de reconhecida importância, e que talvez tenha sido responsável não por registrar a epopeia, mas, sobretudo, por ter transformado a epopeia num objeto estético, né? Porque todas as fotos dele, arquitetura e tudo mais, ganharam esse status, esse nível absolutamente estético, no preto e branco, como o Leonardo acabou de falar. E aí vem o terceiro momento, e eu acho que o Leonardo é o protagonista, sem dúvida alguma, que eu queria chamar a atenção um pouco para isso, ou seja, e aí te respondendo, o fato da gente viver a cidade, a gente não percebe essas questões, né? Ou seja, essas questões vão acontecendo, sobretudo numa cidade que desde o seu primeiro momento, desde de 1922, quando foi colocada a pedra fundamental dessa cidade, ela já foi fotografada, 1922. E depois, a cada momento, ao longo desses 60 anos de curta duração, como eu chamo no texto, né? E as pessoas não percebem essas transformações, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Acontece que, se nós tivemos um momento de epopeia, nós tivemos um momento de reconhecimento estético dessa capital, nós também tivemos um momento de decadência e de grande crítica, talvez na década de 70 e 80, a respeito do próprio movimento moderno e dos paradigmas que permitiram a construção urbanística, sobretudo, que permitiram a construção da capital. Então, Brasília, ela decai. E um fotógrafo como o Leonardo tem um papel fundamental, porque é o Leonardo, e aí eu estou dizendo isso, nós já conversamos sobre isso, é o Leonardo que, circulando pelo mundo, com exposições sobre Oscar, sobre Burle Marx, sobre Brasília e assim por diante, ele mantém vivo a ideia da cidade de Brasília como uma cidade que tem qualidade, como uma cidade que tem o que mostrar, uma cidade que continua tendo arquitetura de qualidade, e assim por diante. Portanto, a tradição se mantém, eu acho que o livro vai mostrar claramente isso, né? Então, a gente tem essas questões,
e repito, né, volto ao meu começo. Né? Foi uma oportunidade ímpar, né? O Pedro sabe que eu corri para responder a tempo a expectativa sobre um texto que tratasse desses assuntos. Né? São 2 textos, o meu texto, que é mais dessa relação de Brasília com a imagem e a fotografia, quase que eu apresento o próprio Leonardo Finotti, e o texto do Luciano Figueiredo, que traz uma questão de história da cidade, né? Trata de uma visão mais de historiador do que de arquiteto ou de uma pessoa que está interessada em entender a iconografia da cidade. Portanto, é uma felicidade mesmo esperar o livro agora, né, chegar, para a gente poder recebê-lo e ter mais momentos de felicidade, além dos que eu já tive, dialogando com vocês e vendo, né, o processo incrível de seleção de imagens que o Leonardo teve que passar. Ele não falou sobre isso, mas merece uma explicação, né, porque 15 anos de coleta de imagens de uma cidade e depois, por maior que seja o livro, 400 páginas, ter que selecionar essas imagens, tem que ter critério. E o Leonardo viajou, ele quase enlouqueceu para poder nos dar a chance de ver, através do olhar dele, uma outra Brasília. Eu acho que o livro atingiu esse objetivo. Andrei, pegar esse teu gancho da seleção das imagens. Léo, quando você foi fazer essa seleção, a curadoria das imagens, como é que você lidou com a má preservação do patrimônio? Qual que é a saída? Assumir, não dar destaque, entender que... Como é que você lidou isso na seleção? Tá no mudo, Léo. Não, eu acho que eu lido com essas coisas de forma natural. Eu acho que de certa forma, essas marcas do tempo, eu acredito que elas têm que aparecer de alguma forma, entendeu? Então, é claro que essa intensidade da luz de Brasília, isso tudo funciona, de certa forma, como uma maquiagem, né? Do tipo, tem uma luz tão potente que acaba por apagar naturalmente um monte de imperfeições, entendeu? Então, nesse caso, não é um exercício meu de camuflar essas marcas, e sim que é uma condição privilegiada, tanto de estar geograficamente num lugar super tropical, num planalto, entendeu? Num lugar que é uma geografia que você consegue enxergar quase sempre de forma 360 graus. É um planalto, né? Do tipo, é um chapadão, enfim. E com uma intensidade de luz grande, enfim. Na época das chuvas, enfim. São chuvas potentes, céus carregados, entendeu? Então, todas essas condições, elas transformam essas marcas do tempo em qualidades. É óbvio que essa experiência, não só do olhar, do enquadramento, como do fotógrafo viajante, né, do tipo que ele se juntar nesses 15 anos, todos os dias que eu fiquei em Brasília, talvez dê um mês, né? Então é isso que eu acho mais interessante, ou seja, pode ser que eu fui aí 20 vezes ou não. O normal era ir 1, 2 vezes por ano, entendeu? Então, talvez 40 dias. Então, isso também é uma coisa interessante, do tipo... Mas você tem essa cabeça de mapeamento, de querer voltar a alguns lugares que você tem relação, ou que você acha que... Ou você sabe que mudou
para melhor ou para pior, enfim. Então, essa oportunidade de ir, voltar e carregar essas memórias afetivas e manter esse distanciamento crítico também é interessante, né? Porque também você não, de certa forma, você não carrega nenhum tipo de contaminação, porque você não tem proximidade suficiente para ninguém interferir na sua consciência daquilo, né? Então, assim, eu acho que isso é interessante também, do tipo. E, de certa forma, eu acho que um dos exercícios que eu sempre trabalhei muito foi essa coisa da precisão, que é diferente de um pouco o blasé dos fotógrafos, que é ficar lá, olha, vou esperar a luz, enfim. Eu tenho um movimento da luz muito forte, onde eu consigo mapear e voltar nos momentos chaves, enfim. Enfim, esses projetos autorais de um território, que é uma cidade, eles exigem tanto... No caso dessa última vez que a gente foi, o Ragnar, ele é uma pessoa interessante, que ele conhecia muito bem a cidade. Então, assim, isso ajuda muito, que você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo por esse entendimento da cidade, né? Então, ou seja, é como se fosse uma operação onde várias inteligências se juntam ou seja, o Andrei conhece toda a cidade do ponto de vista histórico, crítico, ou seja, o Ragnar é uma pessoa que tem essa vivência cotidiana da cidade, de circular. Então, eu também sempre dei muita sorte de estar sempre cercado de pessoas incríveis, né? Enfim, então, tem o Pedro aí, que conseguia abrir tudo pra gente. Essa última vez, a coisa estava fechada. Aí a gente conseguiu muitos acessos difíceis, né? Então, enfim, você vai juntando essas sinergias e que acho que são tão importantes quanto a qualidade de todas essa soma, né? Do livro como objeto, dessa oportunidade de ir para Brasília em vários momentos, enfim. Acho que é isso. Olha, isso, eu sou prova disso, viu? Porque a gente não tinha chance nem de tomar um picolé. Era só vai para lá, vai para cá. Não, a luz é melhor, aquele horário e volta de novo. Então, realmente foi intenso. Léo, como é que você, bom, fotógrafo de arquitetura super premiado, viaja o mundo inteiro para fotografar, mas em Brasília tem uma relação de grandes espaços com pouco número de pessoas, em regra. Andrei, você me corrige aqui, você me ajuda a conduzir, que é a sua cidade, né? Tirando rodoviária ali, alguns pontos de circulação. Como é que você conduz isso na fotografia? Principalmente quando você está falando de uma capital que você quer ter movimento, de certa forma. Isso atrapalha, ajuda? Você vê muito isso fora do país, não? Eu acho que eu sou um fotógrafo diferente. Eu não sou o fotógrafo tradicional que carrega a máquina, tira a cola, que está sempre um caçador de imagem. Eu acho que a minha fotografia ela é muito intelectual no sentido onde eu nunca estou com a câmera. Assim, eu gosto de olhar com os olhos. Eu acho assim, a câmera, de certa forma, é tipo o cavalo, que tem aquele negócio que coloca ele para ele olhar só para frente, entendeu? Então, eu desde sempre nunca consegui ser o fotógrafo de rua que está sempre procurando algo inesperado, que está sempre a posse. Muito pelo contrário,
o fato de estar circulando, estar olhando, voltando, indo e voltando em vários lugares, eu acho que faz parte do meu processo criativo e que eu acho que eu vou construindo essas narrativas na minha cabeça, vou somando com as experiências anteriores que eu já fui tentando buscar, né? Porque também o fato de você circular muito, você deixa você um pouco com amnésia, porque sei lá, cada semana você está num lugar diferente, então você não tem uma coisa tão contínua, que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque assim, você não tem essa lembrança tão clara, mas quando você está no lugar, isso ajuda você ir lá e buscar na fonte, entendeu? Então, você, de certa forma, isso ajuda você estar mais livre do que, por exemplo, se eu estou em São Paulo, onde, às vezes, um lugar que você passa muitas vezes, às vezes é muito mais difícil de eu fotografar em São Paulo por eu achar que amanhã, eu vou sempre deixando para amanhã. Então, essa coisa de você estar num lugar 2, 3, 4, acho que a gente ficou 4 dias dessa última vez, né? Você sabe que você tem esse tempo e você tem que organizar esse tempo da melhor forma possível. Então, acaba que o meu trabalho, ele vive muito, é uma coisa muito matemática. Então, eu acho que eu vou trabalhando a questão não só do enquadramento, ser matemático, como o tempo, a luz, e resolver problemas também, porque a luz é uma coisa dinâmica. Você não sabe. E cada época do ano o Sol tem uma inclinação diferente. Então, também tem uma dinâmica que não é linear, na verdade, né? É muito mais parabólico, né? Então, e eu acho que você vai aprendendo a juntar essa série de matemáticas e que o livro é uma outra matemática. Eu acho que o interessante desse livro, eu acho que o Andrei, de repente, pode comentar um pouco, porque a gente pensou numa matemática inédita, né? Porque acho que isso nunca foi feito. Porque a gente pensa que cada imagem ela é dividida em duas, ou seja, quase todas, né? Tem exceções porque tem algumas fotos que são verticais. Mas imagina que o livro, a maioria das fotos são horizontais, que indica ser uma página dupla, ou seja, ela funciona com duas páginas simples, ou seja, você teria uma página dupla que ela é dividida matematicamente, que vira uma foto independente na direita, uma foto independente na esquerda, e que as duas juntas viram uma foto só. Então, de repente, o Andrei pode comentar um pouco como que ele enxergou isso. E que tem uma certa complexidade, mas que eu consegui fazer isso de uma forma muito simples e pragmática, né? Mas que não deixa de ser complexo. Deixa eu só dar um palpite aqui, Pedro. Vai de lá, fato, isso que o Leonardo falou é muito interessante, né? É uma das novidades, né, que o livro apresenta, né? Essa espécie de 3 em 1, né? Ou seja, a gente tem 1, 2 ou 3 fotografias a cada 2 páginas, né? E é muito interessante, porque, de fato, juntando as duas, né? Tu tens uma foto ampliada, mas tu também tem a foto do detalhe quando pega meia página e aí e parece assim, não, isso aqui o quê? Espelhou? Foi um truque do Leonardo espelhando? Não, é a foto mesmo, é a visão superior, a visão do alto da cidade, dividindo, sei lá, uma tesourinha meio a meio, né? Ou essas características próprias de Brasília, e que começam, ao serem separadas, elas criam o estranhamento e aí está o interesse. Por outro lado, quando eu vi pela primeira vez, quando o Leonardo me mandou montado a boneca do livro, e eu vi e disse, meu Deus do céu, é assim, a vingança contra o professor de arquitetura.
Por que eu digo isso? Porque antigamente, antes da internet, e eu fui um deles, a gente, para dar aula de arquitetura, a gente tinha que pegar os livros, raros livros, e ficar fotografando. Pô, eu tinha pavor cada vez que alguém me publicava uma foto de página inteira, ou seja, porque dava aquele brilho, estragava a foto bem no meio, né? Felizmente, a internet nos fornece hoje imagens de muita qualidade, de praticamente qualquer lugar do mundo. E a gente superou isso, mas o livro, de certa forma, ele vem festejar essa possibilidade da página aberta, né, da foto sangrada ou estourada, de ponta a ponta numa publicação, o que esteticamente é muito bonito, muito bacana mesmo. Se não resolve o problema dos professores de arquitetura, pode ter certeza que, do ponto de vista do registro e estético, está muito legal, muito bacana mesmo a solução encontrada. E na sequência, né, porque eu não sei quantas, não lembro quantas fotos ficaram no final da história, mas é um universo imenso de fotografias com qualidade suficiente para fazer isso, né? Não é qualquer um que fica fazendo isso. E não são as fotos de drone, fotos de helicóptero, ou seja, as fotos aéreas só, né? Também tem as grandes composições das fachadas planas, né? Que é uma outra característica do fotógrafo Leonardo, né? Que é essa grande, uma fotografia como se fosse uma fachada de arquitetura, né? Inteira, com céu e com piso. É fantástico. Acho que é outra característica muito legal do Leonardo. E vou te confessar, Andrei, se deixasse ia muito mais, viu? Tinha muita imagem. O Leonardo falou, vamos subir mais uma 100. Eu falei, vamos. E quando vocês trouxeram essa ideia de dividir a imagem, a minha primeira reação, confesso, e o Léo sabe, o Léo depois tirou sarro, eu falei assim, mas se parecer um erro gráfico? Daí o Léo falou, fica tranquilo, que o cérebro engana, porque está tão acostumado a girar as páginas, que é a distância milimetricamente calculada, que é arte pura. Então, eu falei assim, só acredito vendo. Eu mandei fazer uma prova na gráfica. Aí o pessoal da gráfica, não, tá perfeito, tá alinhadinho, vai dar certo. Daí tive que escutar do Léo. Falei, não era erro gráfico, não, tá? É cálculo, é matemática. Agora, deixa eu pegar esse gancho que você falou, Andrei, da defesa do Léo de Brasília pelo mundo. Fez uma série de exposições com a ajuda, por vezes, do Itamaraty. Que na nossa conversa, né, o Matthew está com a gente, o Matthew que foi diretor da National Geographic, que é redator-chefe. Uma vez o Matthew comentou comigo que Brasília era tema nos Estados Unidos na sua adolescência, não era isso, Matthew? Tá no mudo. Não, Brasília, eu não sei se todo mundo sabe no Brasil, eu sou americano, né, de origem. E eu fiz toda a escola nos Estados Unidos e quando eu estava mais ou menos com 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, a gente dedicou, isso foi então por volta de 1970, 69, 70, por aí, e eu com 10 anos de idade, a gente dedicou um semestre inteiro a Brasília. A gente não sabia nada sobre o Brasil. Então, quando eu ganhei um intercâmbio e vim para o Brasil em 1976, eu não sabia nada do Brasil. Nada. Mas eu sabia muito sobre Brasília. Por conta que era um fenômeno tido no mundo inteiro como uma experiência inédita, incrível e bem-sucedida. Depois, hoje, eu acho que houve, como o próprio Andrei falou, uma revisão. Então, talvez não, sim, porque a visão que a gente teve é que não teve problema nenhum, estava tudo certo e foi incrível Brasília. Hoje já tem posições muito mais críticas em relação a Brasília, o que é normal. Mas o impacto foi tão grande que o Andrei deve saber disso, que o Nelson Rockefeller, governador de Nova York, copiou Brasília na capital do estado de Nova York. E em Albany, a capital de Nova York não é Nova York, a capital de Nova York é Albany. Tem uma ala lá, eu só vi foto, eu sempre quis fazer essa reportagem.
era ir lá e mostrar o pedaço de Albany, mas parece aquela parte dos ministérios ali de Brasília. É copiado, literalmente. É uma homenagem, explicitamente uma homenagem a Brasília. Então, o impacto cultural de Brasília foi muito grande. E se eu posso aproveitar e fazer uma pergunta para o André, já que eu estou falando aqui, Brasília fica... Quando eu vou lá bastante. A gente foi algumas vezes, Pedro, né? O ano passado. Vira e mexe eu encontro em Brasília, e eu acho Brasília uma cidade como nenhuma outra que eu conheço. É inacreditável a Brasília. É fantástica. Mas a minha pergunta, mas tem uma coisa que me incomoda em Brasília, que é a mobilidade. E que está claramente fincada, isso é uma questão de urbanismo, não menos mais de urbanismo do que de arquitetura. Tem claramente uma mobilidade do segundo metade do século XX. Sim, né? Ele é carro, automóvel, avião, sim, e tal. Agora que nós estamos em 2020, estamos indo para uma questão de mudança climática, de economia de baixo carbono. Andrei, como você vê o futuro de Brasília, o futuro da mobilidade? Qual vai ser a saída para Brasília? Vai mudar alguma coisa? Vamos lá, Matheus, a pergunta é boa. Tu tens toda a razão. Albany ela é muito semelhante. Nós já fizemos até um estudo aqui bastante semelhante com Brasília. O Rockefeller, de fato, ficou muito impactado com a nova capital. O Centro Rockefeller, né, ele tem umas questões. A gente tem umas áreas que são um pouco Itamaratis, né, ou seja, a reprodução daqueles volumes cúbicos em arcos e tudo mais. Isso pulverizou, e o pós-Brasília ele mandou muitas experiências urbanísticas por todo o mundo. A gente tem Brasília também é paradigma para muitas cidades, né? A gente tem que ver isso década de 60, 57, 60 está inaugurada a cidade, mas a gente vai ainda com a implantação dela durante todo os 70, e a marca, vamos dizer assim, o DNA da cidade é um DNA rodoviarista, né? A gente não pode esquecer que são dois eixos que se cruzam, ou seja, o eixo monumental, onde estão os grandes palácios e tudo mais, mas o eixo residencial, até hoje, é uma BR, ou seja, não é uma avenida como uma avenida de Paris, como queria ou imaginou o Lúcio Costa, né? É uma autoestrada. Eu mesmo moro numa região da cidade que se chama Parkway. Eu moro no Parkway. Então, vejam, o DNA de Brasília é fortemente rodoviarista, e a cidade, talvez, de todos os problemas que foram aqui lembrados, o mais difícil, sem dúvida alguma, é o que diz respeito ao enfrentamento das questões de transporte público, por exemplo. Se de um lado a cidade apresenta um desenho que ele parece que é fácil de resolver, ou seja, é passível de colocar em Brasília outras modalidades de transporte público de massa que não apostem mais no carro, por exemplo, metrôs, VLTs, hoje que estão em todas as grandes cidades do mundo, mas há toda uma dificuldade e um problema, eu diria, político até, de enfrentamento com essa postura, ou seja, as pessoas que moram em Brasília se acostumaram um carro para cada pessoa, né? Famílias de três, pai, mãe e filho têm 3 veículos, o que é uma loucura, ou um transporte de massa para a população de baixa renda de péssima qualidade. E aí a cidade não funciona. Então, tem essa questão, né? De um lado, ela vai ser desenhada para o transporte, por outro, o transporte não funciona. Então, me parece que o grande desafio para Brasília para os próximos anos, e não para os próximos 60 anos, mas tem que ser agora, para os próximos anos, sim, é enfrentar a questão de um desenho de planejamento de transporte público que garanta qualidade para não os 300 mil pessoas que vivem no plano,
mas os quase 4 milhões que vivem no Distrito Federal, porque são esses que circulam no dia a dia, né, para lá e para cá, né, da cidade satélite para o centro da cidade, todos os dias. Então, tem que ter transporte público de qualidade. E se não enfrentar, de fato, a gente vai continuar colocando, como eu acabei de fazer, a culpa no DNA, mas não enfrentando. E enfrentar não significa descaracterizar a cidade, não significa não preservar essa cidade, não significa não considerar que ela é patrimônio da humanidade. Muito pelo contrário. Quanto mais qualidade a gente agregar a Brasília, melhor ela será para o mundo, né? Inclusive como paradigma. Mas você acha que a solução é VLT? Tem que transporte em massa, né? Inverter a lógica, né? Dificultar o transporte individual. Eu acho que nós temos que dificultar o transporte individual e favorecer as modalidades, diferentes modalidades de transporte de massa. Engraçado que mesmo micromobilidade, como deu certo em Washington e outras cidades, em Brasília não aconteceu muito, né? A gente tem pouca micromobilidade, né? Não... Sim. Agora, Léo, você viajou a América Latina inteira fotografando arquitetura. Brasília também reverberou na América Latina, como esses outros exemplos que o Andrei e o Matthew comentaram, Léo? Não sei se o Léo conseguiu escutar a gente. Acho que não. Caiu. Oi, Léo. Você está ouvindo bem a gente? Oi, Léo. Estou ouvindo. Eu fiquei curioso, como você fotografou a América Latina, fez um estudo incrível, salvo engano foi para o MoMA, né? Você sentiu a influência de Brasília, assim como as outras cidades que o André comentou e o Matthew do próprio Estados Unidos? Você viu Brasília reverberar a ideia de Brasília, a ideia da arquitetura e urbanismo de Brasília também na América Latina com força, assim? Enquanto superquadra, sim. Eu acho que em vários lugares da América Latina, tipo, Tlatelolco, no México, no Peru, tem algumas... Assim, eu acho que em toda a América Latina, principalmente a questão das superquadras, eu acho que reverbera. É claro que as superquadras, elas têm uma relação muito... Eu também fiz um outro projeto que era no leste europeu, então essa coisa dos micro-raions, que são os micro-bairros do leste europeu, não só soviético, como o leste europeu, né? Ou seja, tem pontos de relação também, né? E eu acho que a Brasília tem a questão dos pilotis que eu acho que isso que muda mais, e a questão do clima, né? Ou seja, e que é muito... Você vê Brasília hoje, essas superquadras são grandes parques, né? Do tipo, porque você tem a natureza, hoje ela é bem mais exuberante, assim, enquanto árvores de grande porte, do que o próprio cerrado, né? Então, assim, a vegetação de Brasília, hoje ela é mais nesses bairros habitacionais, né? Esses exercícios de habitação lá, elas têm uma vegetação de grande porte, né? Porque ela tem 60 anos e que essas árvores muitas vezes foram plantadas mudas e elas já são árvores bem adultas, né? E eu acho que isso diferencia, porque eu acho que esse exercício de habitação é mundial, né? De fazer grandes... talvez Brasília
você tem um outro diferencial que hoje é muito elitizado, né? Ou seja, esses grandes blocos, geralmente, eles coincidem mais com habitação social, né? E talvez é isso, tipo, acaba é uma cidade jardim, né? São parques, enfim, esses restos, esses entre blocos viraram parques, né? Acho que isso que eu acho que é o que é mais impressionante, né? Porque enquanto edifícios públicos, perdeu-se uma oportunidade, depois da inauguração, de ter concursos na capital que fosse um exemplo para o resto do Brasil, né? Ou seja, a capital nasce como um concurso e morre como concurso, ou seja, embora nos últimos 5 anos houve uma gestão que reanimou isso, embora fosse interrompida, né? Porque realmente o tempo precisaria de 2 gestões para haver, no mínimo, uma continuidade maior para poder demonstrar que esse modelo de concurso funcionaria, né? Porque, assim, por parte você tem institucionalmente o país está enfraquecendo, né? Ou seja, não tem nenhuma capacidade de organizar um concurso que é baixa, né? Ou seja, tem pouca coletividade no sentido de conseguir organizar concursos sérios, né? E tem uma coisa política que a mentalidade é de romper com o governo anterior, né? Assim, às vezes, até do mesmo partido, tem uma tendência de negar o que foi feito anteriormente, né? Então, o meu ponto de vista é que durante 50 anos, né, isso se perdeu. Ou seja, acredito que esses 10, entre 60, que é a inauguração, e o início da ditadura, vamos arredondar para 5 anos, esse espírito ainda estava vivo, né? E nesses últimos 5 anos, lá com esse laboratório aí do Distrito Federal, que fez um trabalho impecável, né? Acho que também, mas você teve um buraco, praticamente. É claro que houve casos isolados, que é o Sebrae, enfim. Algumas flores, assim, perdidas aí, mas se perdeu essa oportunidade de sistematizar institucionalmente a arquitetura como sendo um processo de planejamento, de entender a cidade, de relacionar. Um amigo meu que fala uma coisa interessante, do tipo assim, a arquitetura, ou seja, não pode ser um zoológico também. Se você começa a colocar uma zebra, um leão, um elefante, uma girafa, todos esses animais são lindos, né? Mas às vezes a beleza deles é ter um conjunto, uma manada, assim, na paisagem, enfim. Ou seja, a arquitetura também você não pode dispensar ele enquanto um objeto solto. Então, você tem as adjacências, você tem a questão, a permeabilidade, do tipo de não ter muro, de ser uma extensão da rua, que isso em Brasília até eu acho que talvez seja a cidade que mais tenha isso, que talvez isso foi o que ainda se preserva do plano original, né? Do tipo
de ser uma cidade mais permeável. Talvez por isso, que é a virtude e o problema também por causa da mobilidade, né? Ou seja, ela é mais passada, o carro passa a ser mais protagonista, né? Do tipo, e tem a questão de ser quente, né? Também, para voltar na pergunta anterior, assim, eu mais do que o transporte de massa, eu acho que uma rede de ciclovias seria o mais interessante, mas a grande questão é de como você fazer um sombreamento aí, né? Do tipo, você não chegar molhado na outra ponta, né? Ou seja, tem que ter uma solução, que seja um estacionamento com chuveiro para você tomar um banho, entrar na sua reunião, ou um sombreamento que você não vai chegar completamente molhado, né? Mas você sabe, Léo, que eu acho que então eu acho que a bicicleta elétrica é a salvação da humanidade. Funciona para cidades satélites, mas eu acho que em Brasília poderia ser um sistema compartilhado, ou mesmo esses patinetes, enfim. Micromobilidade. Poderia ser. Exatamente. A gente tem até o próximo lançamento para pensar na ideia, viu? Andrei, só para fechar e fazer uma última pergunta. Depois do patrimônio, depois do tombamento pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, mudou essa percepção que o Léo estava defendendo, da preocupação em promover novos concursos, em manter uma identidade com o projeto original? Você acompanhou esse processo? Foi durante sua gestão? Vamos lá, Márcio, só fazer uma correção. Quando eu respondi lá sobre a influência, eu disse, o Centro Rockefeller. Não esquece o Centro Rockefeller, mas o Metropolitan Opera de Nova York, e aí sim, esse é o que eu fiz referência, que também reproduz uma pequena Brasília com direito até a um pequeno Itamaraty. Na verdade, um grande Itamaraty, porque é o Opera Metropolitan, né? Mas, voltando aqui para a pergunta, não, eu acompanhei porque já era meu tema de interesse, então eu acompanhei todo o processo e já estudei o processo de reconhecimento de Brasília como Patrimônio Mundial, a sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial. O que aconteceu de lá para cá? Acho que duas questões. Uma, sem dúvida alguma, que pelo menos a população do plano piloto, ela, de fato, passou a compreender melhor o seu papel no sentido de preservar a cidade. Isso eu não tenho dúvida, né? Na verdade, hoje, a questão do patrimônio mundial é meio que até utilizada como uma espécie de bode expiatório para qualquer problema em Brasília, né? Outro dia eu participei de uma live sobre população em situação de rua, né? Ou seja, moradores que estão na rua, aqui no centro de Brasília, e a informação me disseram, mas é que eles não... o GDF não pode fazer nada, o governo do Distrito Federal não faz nada porque é patrimônio mundial. Não, por favor, né? Ou seja, o patrimônio mundial, a Unesco está aqui, foi criada para garantir qualidade e melhoria de qualidade de vida para todos, e ela jamais utilizaria a lista do patrimônio mundial para esse tipo de coisa, né? Ou seja, prejudicar seres humanos. Então, mas de qualquer forma, houve uma ampliação da consciência, sem dúvida alguma, da necessidade de preservar essa cidade, pelo menos para a população que vive no plano piloto, sem dúvida alguma. Outra é a questão de o que mudou do ponto de vista real. Eu acho que aí é o contrário, muito pouca coisa. Vejam que até hoje Brasília não tem um órgão de patrimônio efetivo, né? Ou seja, a cada novo governo ele muda de nome, é uma secretaria, vira uma diretoria, acaba com a diretoria, vira outra coisa. Eu estou falando de um órgão como o Rio Patrimônio Mundial, que existe no Rio de Janeiro, estou falando de um órgão estadual, com o DEFAT, os órgãos, grandes órgãos de Estado, dos estados brasileiros, né?
que poderiam estar colaborando efetivamente com a preservação dessa cidade. Tudo fica muito em cima do IPHAN, né, para bem e para mal, mesmo as questões que não dizem respeito e nunca dirão respeito a um órgão federal de patrimônio. Isso por quê? Porque a nossa Constituição definiu. A Constituição Federal diz que a política urbana cabe aos municípios. No caso, por paralelismo, no Distrito Federal, que é esse misto entre um município e um estado, é o governo do Distrito Federal que é o responsável pela política urbana. Os problemas que a gente acabou de citar, de mobilidade, de micromobilidade fundamentais, eles só podem ser atacados neste nível, e só podem ser resolvidos nesse nível. Não se deve esperar do IPHAN, principalmente na atual situação dele, que está absolutamente perdido, alguma ação nesse sentido. Então, a gente tem que compreender um pouco melhor. As coisas são mais difíceis, mas elas só vão ocorrer e vão melhorar se, de fato, a partir de um diálogo, de uma concertação, vamos chamar assim, entre os diferentes agentes que vivem nessa cidade, a sua população e a sua administração, nos 3 níveis, né? A Unesco e IPHAN estão aí, tenho certeza, para facilitar e ajudar a resolver as coisas. E não pode se imaginar que esses órgãos existam para que há empecilhos para que a gente melhore uma cidade como Brasília. Isso com certeza, André. Bom, pessoal, então a gente vai aguardar a continuação para o lançamento. Laísa, fica a promessa de a gente organizar um lançamento em Brasília, com festa, com muito abraço, com -1, para comemorar a chegada do livro. E, Léo, assim que você receber o livro, viu o autor? Você me liga para falar se gostou, se está tudo em ordem. Andrei, quando chegar o livro em Brasília também. Então, a gente fica aguardando que todos gostem do livro, mas que ele reverbere e que defenda a capital, defenda o patrimônio da humanidade aqui no Brasil. Obrigado pela participação de todos e assim que tiver uma chance, a gente marca o lançamento presencial. Tá certo. Um abraço, valeu, obrigado. Parabéns, obrigado. Laís, obrigado aos autores. Obrigado, obrigado a todo mundo. Um abraço forte para vocês. Sucesso para o livro. Tchau, gente. Tudo de Tchau, bom. tchau. Parabéns. Tchau, pessoal. Tudo de bom.